Muito bem, então podemos então iniciar a apresentação. Douglas, por favor. Obrigado, professor Celso. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Eu vou fazer uma breve apresentação do projeto de minha tese, que foi desenvolvido nesses últimos 4 anos, que teve o intuito de prospectar losses que estivessem associados à resistência de Helicoverpa à flubendiamide. A resistência nos últimos anos tem ganhado muito destaque devido ao cenário agrícola brasileiro, por ser de intensa produção, em que nós temos sucessivas culturas plantadas ao longo do ano, e para alguns tipos de espécies pragas, isso acaba fornecendo alimentação ao longo de todo o ano, causando prejuízos econômicos. Então, para controlar esses prejuízos econômicos que podem ocorrer no campo, sucessivas aplicações de inseticidas são necessárias serem aplicadas. Porém, com essa grande pressão seletiva exercida pelos inseticidas, ao longo de várias safras, pode levar à seleção de indivíduos com capacidade de sobreviver a determinados inseticidas no campo, mantendo então apenas insetos com alelos capazes de sobreviver no campo. Ainda mais quando nós pensamos numa espécie praga, como Helicoverpa armigera, que não é nativa do Brasil, ela foi introduzida no ano de 2013, e ela é originária da Ásia, da Oceania, e hoje em dia ela é encontrada no mundo, basicamente no mundo todo. Essa praga ela é extremamente polífera, podendo ser encontrada em várias culturas que são produzidas no cenário agrícola. Além disso, ela tem uma alta capacidade adaptativa, uma alta plasticidade adaptativa, ou seja, ela tem uma grande capacidade de se manter e se adaptar ao ambiente em que ela está inserida. Tanto é que, atualmente, existem vários casos de resistência no mundo, inclusive mais de 800 casos para 48 moléculas diferentes, e no Brasil até então ela não havia sido reportado nenhum tipo de resistência para essa espécie. Tanto é que quando ela foi identificada no Brasil, ela causou muitos danos econômicos, e como medida emergencial, alguns grupos foram lançados emergencialmente para tentar controlar. Dentre eles, o grupo dos piretroides, e posteriormente nós fizemos estudos de laboratório e verificamos que os indivíduos que fundaram as populações do Brasil, eles vieram com um gene que confere resistência ao grupo dos piretroides. E o outro grupo, que vem sendo muito utilizado também, é o grupo das diamidas. As diamidas, elas são constituídas por 2 subgrupos: o grupo dos ácidos fitálicos, com o inseticida flubendiamide como representante, e o grupo dos ácidos antranílicos, onde nós temos o clorantraniliprole, ciantraniliprole e ciclaniliprole. As diamidas, elas atuam nas células do músculo esquelético do inseto, mais precisamente no retículo sarcoplasmático, em que, aonde tem o símbolo do íon de cálcio ali, a diamida ela vai seguir o mesmo caminho. Então, na verdade, o cálcio ele vai se ligar no receptor de rianodina, fazendo com que o canal se abra de forma ordenada e que o reservatório de cálcio que está dentro do retículo sarcoplasmático seja liberado para o lúmen da célula. Esse cálcio vai se ligar na fibra muscular, fazendo com que haja contração. Por outro lado, as diamidas, elas se ligam nas mesmas regiões que o cálcio, porém, ela atua de forma irreversível
e promovendo uma abertura maior quando comparado ao cálcio, fazendo com que, então, não tenha esse reservatório de cálcio que estava no retículo sarcoplasmático fique todo distribuído ao longo do citoplasma celular, fazendo, então, com que o inseto mantenha, por todo o tempo, o corpo contraído. Isso faz com que ele pare de se alimentar e, consequentemente, ele morra, né? Então, mais ou menos, esse é o mecanismo de controle das giamidas. Basicamente, as giamidas, elas atuam nas transmembranas de 1 a 6, que está localizado entre as paredes do retículo sarcoplasmático. Então, atualmente, essas são as regiões de ligação das giamidas na transmembrana 1, 2, 3 até a 6. Porém, há uma particularidade. Todas as giamidas, tanto do ácido fitálico quanto do ácido antranílico, elas se ligam nessa região terminal do receptor de ranodina, que são as transmembranas. Porém, o inseticida flubendiamide, além dele atuar nessas transmembranas, ele precisa primeiro sensibilizar a região anterior do receptor de ranodina, que é aquela região que está escrita NTB, ou seja, ABC. Então, primeiro ele precisa se ligar ali, ele vai sensibilizar todo o receptor para depois, então, se ligar em uma das transmembranas, fazendo, então, com que altere a conformação do poro e extravasando de forma descontrolada o cálcio que estava armazenado no retículo sarcoplasmático. Inclusive, no ano de 2016, nós identificamos nós conseguimos selecionar uma linhagem resistente à flubendiamide no Brasil, foi publicado esse ano. É o primeiro caso de resistência de Helicobacter pyogenes à flubendiamide no Brasil e no mundo. E o que nos chamou a atenção foi que essa linhagem selecionada, após algum período de pressão de seleção em laboratório, nós conseguimos alcançar uma razão de resistência de aproximadamente 50 mil vezes. Além disso, essa linhagem ela apresentou algumas características bem diferentes do que já foi reportado na literatura. Inclusive, a resistência ser dominante, ela ter um alto custo adaptativo e alguns comportamentos biológicos delas também foram bem diferentes do que já foi reportado. A resistência à flubendiamide e nas giamidas em geral, elas são reportadas basicamente como mutações nessas transmembranas da região terminal do receptor de ranodina. Então, como aqui no exemplo, a gente tem algumas mutações que já foram reportadas, e essas mutações elas também podem promover uma resistência cruzada entre as giamidas, antranílicas e fitálicas. Porém, mais uma vez, a nossa linhagem não apresentou nenhum tipo de resistência cruzada às giamidas do grupo antranílico. Então, isso chamou muita atenção também. E esses trabalhos de resistência, principalmente para as giamidas, geralmente eles focam só nessa região transmembranar. Poucos trabalhos avaliam resistência enzimática ou outras mutações relacionadas ao receptor de ranodina ou até mesmo outros tipos de mecanismos de resistência. Isso se a gente pensar que a resistência é uma característica quantitativa, ou seja, ela está ligada, ela é afetada diretamente pelo ambiente, ou seja, a relação genótipo-ambiente tem uma grande influência na sua característica. Isso pode levar à seleção ao longo do tempo de mais de um gene, ou seja, nós podemos ter um gene de efeito maior e outros de efeitos menores. E que se a gente olha de forma isolada, sempre há uma diferença. Então, muitos trabalhos reportam que quando há a razão de resistência combinada, ou seja, com mecanismos de resistência diferentes, são sempre maiores quando eles olhados de forma isolada. E isso faz parte
foi o que chamou a atenção da nossa linhagem também, ter essa alta razão de resistência para a fubendiamide. E os trabalhos que a gente realiza em um laboratório, eles geralmente são trabalhos fenotípicos e não são tão sensíveis para conseguir discriminar quantos genes de fato estão atuando nessa característica da resistência, quais são esses genes e o quanto que eles são responsáveis pela aquela característica. Então, uma forma de tentar mitigar essa diferença é a utilização de estudos mais voltados para a parte de genômica. A genômica ela vem sendo muito utilizada na parte de seleção de plantas e em seres humanos, porém ela tem uma sensibilidade muito grande na hora de identificar quais são os genes ou alelos que estão interferindo ou influenciando essa característica. Então, nos últimos anos, o sequenciamento de um DNA ele tem se tornado mais barato, mais preciso e gerando muito mais dados para as análises. Então, isso viabiliza muito a utilização para as análises de associação. Além disso, com essa grande geração de dados e de informação, muitos modelos estatísticos, ou de genética e estatística para associação com o fenótipo têm evoluído, como o estudo de associação JUOS, modelos se tornando mais precisos, com maior poder de identificação, bem como o mapeamento de QTL também. Então, diante disso, a minha tese teve 3 objetivos para tentar responder 3 perguntas. Então, primeiro, a gente procurou investigar na linhagem resistente quais eram os mecanismos que estavam associados e também quais as influências, ou seja, que esses mecanismos poderiam ter. Então, nisso nós realizamos trabalhos fenotípicos, como a questão da estabilidade da resistência e a resistência baseado nas enzimas de detoxificação. E também sequenciamos a primeira região, a principal região do receptor de ranodina nas transmembranas. No segundo capítulo, então, nosso objetivo foi desenvolver a arquitetura genética dessa linhagem resistente por meio do mapeamento de QTL. E, no terceiro capítulo, verificar os possíveis losses associados à sobrevivência de uma população de campo, de Escobar Parmeira por Benjamite através do estudo de associação JUOS. Isso porque a nossa pergunta o que a gente seleciona em laboratório, o que a gente encontra em laboratório, é o mesmo encontrado numa população de campo? A gente pode extrapolar essas informações de fato para a população de campo? Porque isso tudo tem uma influência direta de como vai ser o manejo da resistência no campo também. Então, no primeiro capítulo, que foi a identificação dos mecanismos, primeiro nós realizamos um estudo fenotípico para verificar a estabilidade da resistência dessa linhagem, em que foi utilizado basicamente 2 linhagens, a suscetível de laboratório e a resistente à fubendiamide, em que foi mantida por 21 gerações de forma isolada, ou seja, uma parte dos indivíduos foram separados e mantidos sem pressão de seleção e isolados ao longo de 21 gerações. Então, na 21ª gerações, nós fizemos ensaios de dose e resposta, com doses seriadas, de 5 a 7 doses, espaçadas logaritmicamente para obter a mortalidade entre 5% e 95%. Utilizamos 96 lagartas de terceiro instar para cada dose de cada geração, sendo constituído o delineamento por 4 repetições, e cada repetição 24 indivíduos. E depois de 96 horas, avaliada a mortalidade desses indivíduos. Os dados de mortalidade, então, foi feita a análise de Probit para poder estimar a CL50, e a partir da estimativa da DL50, então, foi calculada a razão de resistência para cada geração testada.
Com isso, nós verificamos que já com 9 gerações, a razão de resistência já reduziu para menos da metade. E depois, na 21ª geração, a redução foi para 65 vezes, ou seja, a linhagem resistente que tinha aproximadamente 50 mil vezes de razão de resistência, com 21 gerações, reduziu para 65 vezes. Ou seja, é uma redução muito forte, muito drástica da resistência. Além disso, nós verificamos também a possibilidade de ter efeitos resistência enzimática nessa linhagem. Então, nós testamos os sinergistas PBO, que atua na família das enzimas P450, o DEN, que atua na família das esterases, e o DEF, que atua na família das glutationas S-transferases. Como tratamento controle foi utilizado apenas a acetona. Então, nós pegamos os indivíduos apenas da linhagem resistente e 2 horas antes aplicamos os sinergistas e então inoculamos essas lagartas nas placas de bioensaio onde já havia sido aplicado a DL50, estimada para linhagem resistente, para verificar se iam se manter essa mortalidade de 50% ou haver qualquer outra alteração. Então, da mesma forma, foram 4 repetições, sendo cada repetição 24 indivíduos, totalizando 95 indivíduos de terceiro nível. E 96 horas após, avaliada a mortalidade. Os dados de mortalidade, então, dessa vez, foram realizados a análise de variância e, posteriormente, o teste post-hoc de Tucker para verificar se havia diferença de média. Então, nós verificamos que, por esse método de bioensaio, aparentemente nenhum desses grupos enzimáticos, de fato, estão atuando como um fator de resistência para essa linhagem. Porque não foi verificado uma diferença estatística desses tratamentos com sinergistas em relação ao tratamento controle, que havia apenas acetona. E a terceira parte do primeiro capítulo, então, foi realizar o sequenciamento parcial do receptor de ranodina. Para isso, nós desenhamos 3 pares de primer. Esses 3 pares eles foram suficientes para alcançar toda a sequência das 6 transmembranas e em seguida foi extraído o DNA em replicata de 6 indivíduos da linhagem resistente e 6 indivíduos da linhagem suscetível. Com o DNA mais os pares de primer, então, eles foram amplificados para amplificar esses insertos. Esses insertos purificados foram enviados para sequenciamento do tipo Sanger e os dados do sequenciamento foram verificados, em questão de qualidade, e alinhados pelo programa MEGA. Para a gente poder observar, ou seja, esse alinhamento foi feito entre a população suscetível e a resistente, para ver se de fato a nossa linhagem resistente teria algumas mutações. Então, nós também não observamos nenhum tipo de mutação em termos de proteína nessas transmembranas, o que também é diferente do reportado pela literatura. Mas isso explica também o fato de nós não termos encontrado para essa linhagem uma resistência cruzada a outras diamidas, visto que algumas mutações localizadas nessas transmembranas podem gerar essas resistências cruzadas. Então, a gente pode concluir nesse capítulo que, de fato, a resistência ela reduziu e muito ao longo das gerações de sequenciação de seleção. Os testes de enzimas de detoxificação, essas testadas, de fato, elas não apresentam influência na resistência da armingeral-clobendiamide, e também essa resistência ela não está ligada a mutações, como já reportado em outros trabalhos, nas transmembranas do receptor de ranodina. Então, aí levanta a pergunta, bom, se nessas principais regiões desses mecanismos não está localizado, onde será que pode estar? Então, para isso, nós desenvolvemos um mapeamento de TTL, em que
Foi utilizado a linhagem suscetível de laboratório, que no momento do cruzamento já estava há mais de 60 gerações isolada e cruzando entre os irmãos, ou seja, aumentando a homozigosidade do genoma, bem como a linhagem resistente, que também já estava aproximadamente há mais de 30 gerações, cruzando entre os irmãos, acasalando entre os irmãos, e toda geração passando por uma pressão de seleção também. Então, tanto a linhagem parental, como o zigoto suscetível, como o zigoto resistente foram acasalados, obtivemos então o heterozigoto F1, e uma fêmea desse heterozigoto foi acasalada com um macho, o homozigoto suscetível. O fato de ter cruzado com um homozigoto suscetível é porque trabalhos prévios mostraram que a característica dessa resistência é dominante. Então, para que pudéssemos discriminar os indivíduos homozigotos dos indivíduos heterozigotos, teríamos que cruzar com o suscetível. Dessa forma, então, nós tivemos uma população backcross segregante 1, ou seja, apenas um cruzamento, em que é esperado uma frequência genotípica de 1:1 e a frequência alélica de 1:3. Esses indivíduos, então, os indivíduos backcross 1 segregantes, eles foram utilizados, foi feita a fenotipagem com eles por meio do bioensaio de dose-resposta também, em que, para esse caso, a gente utilizou a dose discriminatória para poder separar esses heterozigotos dos homozigotos suscetíveis. E nós utilizamos 110 lagartos de terceiro insta e, com 96 horas, avaliamos a mortalidade desses indivíduos. E desses indivíduos, tanto mortos, que estavam mortos quanto vivos, nós aferimos o peso deles também. Porque aí nós teríamos dois tipos de fenótipo, né? Um fenótipo contínuo, que seria o peso, e um fenótipo binomial, ou seja, 0 e 1, morto ou vivo. E nós observamos, então, uma alta variação no peso dos indivíduos, variando de 1,6 a 136 miligramas, com uma média de 26. Porém, a mortalidade ela estava dentro do esperado pela segregação, 50%. Esses indivíduos que foram fenotipados, foi extraído o DNA deles pelo método de CTAB. Além desses 110 indivíduos, nós extraímos o DNA dos parentais homozigotos e do parental heterozigoto utilizado no cruzamento. Esse DNA purificado foi enviado, então, para a confecção da biblioteca de GBS e, posteriormente, realizado o sequenciamento pela plataforma INUM. Os dados de sequenciamento foram pré-datados pelo programa STAX e alinhados contra ao genoma de referência de Helicobacter pyogenes. Isso porque o genoma de Helicobacter pyogenes ele está bem melhor anotado quando comparado de Armídea, está a nível de cromossomo, tem mais informações no seu arquivo de anotação de genes, e como a Helicobacter pyogenes, que é nativa do Brasil, e a Helicobacter armígera, que foi introduzida, elas promovem eventos de hibridização no campo. Então, elas cruzam e geram progênies. Então, isso não interferiria muito e não seria nenhum problema realizar esse alinhamento. Os dados alinhados foram filtrados e feitos em Paulo também pelo programa STAX, pela pipeline dele, onde obtivemos dados de ótima qualidade. Esses dados filtrados foram utilizados, então, para desenvolver o mapeamento de QTL. Mas, primeiro, para desenvolver o mapeamento de QTL, a gente precisa fazer um mapa de ligação. Então, o mapa de ligação ele vai agrupar esses marcadores que foram identificados no sequenciamento dentro dos grupos de ligação, que seriam os cromossomos. E dentro de cada grupo de ligação, a gente vai ordenar os marcadores, então as prováveis posições em que eles se encontram dentro de cada grupo de ligação. Uma vez realizada a separação desses grupos de ligação e o ordenamento dos marcadores, então nós temos um mapa de ligação
em si. Com esse mapa de ligação mais os dados fenotípicos, a gente faz o estudo de associação, que nesse caso foi realizado pelo pacote RTTL, em que nós utilizamos dois modelos. O modelo de mapeamento por intervalo, em que ele associa o marcador, ele pega apenas a região entre dois marcadores e testa com os fenótipos para tentar localizar o TTL. E o mapeamento por intervalo composto, ele também utiliza essa região entre os marcadores, porém, a gente adiciona um TTL que foi identificado com maior LOD, ou seja, maior expressão, e utiliza esse TTL como um cofator dentro do modelo de intervalo composto. Então, ele faz essa interação entre essa região que contém os marcadores e os TTLs que estão em outras regiões. Isso faz com que reduza o erro de identificação de TTLs espúrios também. Então, dessa forma, foi possível ordenar os 488 marcadores em 31 grupos de ligação e ordená-los. Então, a gente pode ver que esse mapa ele teve uma cobertura razoável, sendo que ainda nós temos alguns gaps, né, dentro de cada cromossomo, dentro de cada grupo de ligação, mas a gente teve uma cobertura boa, de 232 centimorfos de máxima e 38 de mínima, com uma média de 136. Isso é bom até porque o tipo de sequenciamento que nós utilizamos causa um pouco de prejuízo na hora de realizar o mapa de ligação. Com o mapa de ligação, então, mais os fenótipos, no mapeamento por intervalo, encontrou para ambos os fenótipos um sinal bem forte, ou seja, um TTL bem forte no grupo de ligação 9. Porém, a gente ainda consegue observar que no grupo de ligação 27, 8 e 7, nós temos alguns picos de LOD de alguns TTLs, o que isso pode ser um pico espúrio de TTL. Então, para tentar ver se de fato existe uma influência daquele TTL no fenótipo, nós pegamos esse TTL do cromossomo do grupo de ligação 9 e utilizamos como cofator para o mapeamento de intervalo composto. Então, quando a gente fez isso, foi possível verificar que apenas os TTLs identificados no grupo de ligação 9 eram, de fato, aqueles TTLs que estavam associados aos fenótipos. Esses outros picos encontrados no mapeamento por intervalo, eles foram reduzidos. Então, nós encontramos, nesse mapeamento, associado a eles, o marcador 3924, para o fenótipo peso, e o marcador 6265, o fenótipo vivo ou morto, com um LOD acima de 6 para ambos os fenótipos. E a gente pode observar também que esses marcadores eles foram identificados muito próximos, tá? Aproximadamente 1 centimorfo, que aumenta a nossa confiabilidade também. Esses marcadores, esses marcadores e os TTLs apresentaram, no caso, para o fenótipo peso, um efeito aditivo de 33 e ele é responsável por aproximadamente 26% do fenótipo peso. Enquanto que para o fenótipo vivo, morto, a gente observou um efeito aditivo de 3,4, mas com uma porcentagem de influência no fenótipo vivo morto de 28%. Além disso, nós estimamos também uma janela para o TTL, através do intervalo de confiança, que variou de 68 a 82 centimorfos. Quando a gente observa o genótipo heterozigoto, no caso do peso, esse genótipo heterozigoto está sendo responsável pela média mais ou menos de 50% do peso dos indivíduos, e dos indivíduos vivos, o heterozigoto também é responsável pelas maiores sobrevivências. Então, eles estão se relacionando.
O marcador, e quando a gente prospectou em quais genes estavam ligados a esses marcadores, dentro da região de PTL identificada, para o fenótipo vivo, então, nós verificamos a impase, que é uma inositol monofosfatase, e para o fenótipo peso, a proteína quinase 6. Mas aonde que elas atuam? Então, a impase, ela tem a função de fosforilizar o milinositol, e essa desfosforilização gera dois sinais, né, duas proteínas, que é a proglandina e a quinase 6, que são sinalizadores do PLC. Uma vez que eles sinalizam o PLC, ele é quebrado e gera o diacilglicerol e o inositol trifosfato. O DAG e o PKC, eles obrigatoriamente precisam se ligar ao flubendiamide para poder sensibilizar a região N-terminal, o início do receptor de ranodina. Então, assim, para se ligar nas transmembranas, o flubendiamide não precisa dessas duas proteínas. Porém, para se ligar à região terminal, que é a região de sensibilização, ele precisa dessas duas proteínas necessariamente. Então, o que a gente pode inferir, que talvez, provavelmente, essa impase, que é a enzima, ela pode estar em baixa expressão e, consequentemente, levando a baixa expressão das outras proteínas que são importantes para a sensibilização do flubendiamide na região terminal N do receptor de ranodina. Então, a gente conclui que o mapa de ligação apresentou uma razoável saturação, né, quando a gente compara com a própria espécie, ou até mesmo com o Helicoverpa zero, nos 31 grupos de ligação. E os genes identificados no intervalo dos TTLs, para os dois fenótipos, foi a inositol monofosfatase 1 e a quinase 6, que podem ser, então, possivelmente, os genes que estão conferindo resistência para essa linhagem de laboratório. O terceiro capítulo, que foi verificar, então, se a população de campo apresenta esses mesmos genes responsáveis pela resistência, nós utilizamos uma população de campo que foi coletada no estado da Bahia, na safra de 2019. Foram coletados 800 indivíduos, eles foram mantidos, trazidos para o laboratório, mantidos por uma geração, então, realizado o bioensaio de dose e resposta. Também nós utilizamos a dose diagnóstica, que é discriminatória também, com a população, com esses indivíduos de campo. Foram utilizados 110 indivíduos de terceiro insta, e após 96 horas foram fenotipados também a mortalidade e o peso dos indivíduos vivos e mortos. Aqui a gente então obteve uma variação do peso de 1 a 38 miligramas com uma média de 6. E a mortalidade também é de aproximadamente 50% desses indivíduos. Esses indivíduos fenotipados também, os 110 foi extraído o DNA deles pela técnica de CTAB, enviado para a confecção da biblioteca de GBS e o sequenciamento das bibliotecas pelo plataforma INI. Os dados do sequenciamento foram pré-tratados pelo STARC, também alinhado com o genoma de Helicoverpa zero, e a filtragem, né, o tratamento, filtragem genical, também pela pipeline do programa STARS. Aí a gente entra no estudo de associação em si, em que vai utilizar esses genótipos, né, os marcadores filtrados com o fenótipo. Mas primeiro a gente realiza a análise de estratificação dos indivíduos, né, dessa população, para verificar como eles se agrupam, em quantos grupos, né, com semelhança genética. Depois, no próprio pacote do programa do GET, a gente realiza a matriz de Kinship, que é uma matriz ortogonal do genótipo, e estima também o desequilíbrio de ligação desses marcadores. Com os dados do PCA de estratificação e a matriz de Kinship, a gente dá início ao estudo de associação em si, em que é utilizado
o genótipo, a matriz e o PCA, mais os fenótipos dos indivíduos para verificar a associação. Para isso, eu utilizei 3 modelos estatísticos, mas no final acabei optando por apenas um, aquele que apresentou o melhor ajuste aos dados. Uma vez, então, que foi feita essa associação, foram identificados alguns marcadores que estavam sob pressão de seleção ou que apresentaram diferença significativa, e próximo a esses marcadores, com base na distância que o desequilíbrio de ligação nos proporcionou, foi então prospectado os genes mais próximos ali com a ajuda do programa IGV. E olhando para a anotação do Helicobacter. Então, na análise de estratificação, a gente identificou 4 clusters, ou seja, os 110 indivíduos foram agrupados em 4 clusters, e esse valor K4 foi utilizado para análise de associação. O desequilíbrio de ligação, então, nos forneceu uma distância em questão de base de aproximadamente 300 mil bases, que foi a janela que foi utilizada para a identificação dos genes. E o estudo de associação em si, para o fenótipo vivo, a gente identificou 7 marcadores, mas também para o fenótipo peso, 7 marcadores. Porém, com alguns cromossomos diferentes. Mas no total, esses 7 marcadores estão distribuídos em 5 cromossomos diferentes. Mas o que chama a atenção é que os 2 fenótipos, a associação com os 2 fenótipos, encontrou marcadores no mesmo grupo de ligação, no mesmo cromossomo, o cromossomo 9. E quando a gente cruza essas informações do estudo de associação com o mapeamento de PTL, a gente observa que o marcador identificado com o fenótipo peso no grupo de ligação 9 está muito próximo e entre a janela, né, de QTL identificado no mapeamento de QTL, o que isso aumenta a confiabilidade da nossa identificação. Então, ele está muito perto do marcador encontrado no mapeamento de QTL, na região 74.9. Quando a gente olha, então, para ver quais os genes que foram identificados em todos os marcadores do estudo de associação, no caso do fenótipo peso, todos os genes identificados nos marcadores estão relacionados à rota metabólica do inositol monofosfato. Inclusive, o mesmo marcador identificado em ambos os modelos, mapeamento QTL e estudo de associação, foi identificada o mesmo gene, ou seja, a inositol monofosfatase. Então, isso dá uma maior confiabilidade. E essa inositol monofosfatase é o precursor de todos esses outros genes que estão sendo expressos no estudo de associação. Para o fenótipo vivo, a gente também identificou, a maioria deles identificados estão relacionados à rota metabólica do inositol. Porém, além desse, a gente identificou também uma enzima de detoxificação nessa população de campo, que faz parte da família das P450, que tem a capacidade de degradar moléculas químicas também. Então, isso é uma diferença. Então, para esse terceiro capítulo, a gente conclui que o estudo de associação para os 2 fenótipos ao todo encontrou 14 genes associados, e a maior parte desses genes que estão identificados, eles estão ligados à rota metabólica do inositol monofosfatase, ou seja, de sinalização do receptor de reanodina. E o SNP 5790, que foi identificado tanto para o GWAS quanto para o mapeamento de PTL, ele está expressando a enzima inositol monofosfatase 1. Então, de forma geral, todos os trabalhos desse capítulo e esses trabalhos de genômica mostram que a sensibilidade para a identificação de marcadores associados à resistência é muito mais sensível. E a gente consegue discriminar também quais são esses genes, e isso propicia um melhor manejo no campo
para mitigar a evolução da resistência. Então, eu gostaria de agradecer ao CNPq pela concessão da minha bolsa, a FAPESP e a FAPERGS, que foi um projeto em conjunto, que financiou o projeto, né, de sequenciamento dos indivíduos. Gostaria de agradecer também ao professor Augusto e o Dr. Wellison, que colaboraram comigo, né, no desenvolvimento desse projeto. O professor Alberto também, que me auxiliou, me ajudou no desenvolvimento do projeto também. E gostaria de agradecer também a toda a equipe do Laboratório de Resistência, que eu tive a oportunidade de trabalhar ao longo desses 9 anos de laboratório. Então, meu muito obrigado. Obrigado aí pela apresentação. Para a exposição.